Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Prontos estamos para começar mais um dia, meditando na palavra, estudando-a para que Deus possa, através dela, nos influenciar. E aí teremos condições para tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas nesse dia. Parabéns porque você está aí, obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe por você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Vamos ao tema de hoje? O que é a verdade? Nessa época de relativismo, definir o que é verdade é um desafio. Mas nós não estamos aqui para sermos influenciados pela cultura vigente. Nós temos um livro que nós colocamos no patamar de regra de fé e prática para nós. A nossa cosmovisão leva em consideração que toda a fonte da verdade é a palavra de Deus, a Bíblia que foi nos dada por intermédio de homens que foram influenciados pelo Espírito Santo a escrever o que escreveu. E hoje nós temos a palavra de Deus como esse recurso à nossa disposição a fim de conhecer a verdade. Mas a lição de hoje vai falar sobre um diálogo que Pilatos teve com Jesus. Os saduceus, quer dizer, os fariseus, os judeus, levaram Jesus, depois de uma noite inteira de julgamento, perante Pilatos. Era bem de manhã, quando ele estava ali no pretório, era o palácio de Pilatos. Pilatos foi acordado por aquela turba violenta e sanguinária. Entregaram Jesus para Pilatos, e até Pilatos disse, né, por que vocês não julgam esse homem de acordo com a vossa lei? E eles disseram assim, ó, a nós não nos é lícito matar ninguém. Veja que o propósito deles a levarem Jesus perante Pilatos era matar Jesus. Então, e eles não entraram no pretório justamente porque eles tinham medo de se contaminarem e assim poder impedir que eles comessem a Páscoa. Isso eles não poderiam de maneira nenhuma arriscar. Então eles ficaram mais a distante. Então diz a Bíblia que Pilatos começou a conversar com Jesus. És o rei dos judeus? Né? É a primeira vez que esse título é usado aqui no Evangelho de João. És o rei dos judeus? E Jesus logo lhe pergunta, mas você está perguntando isso? A pergunta vem de você ou você ouviu alguém dizer que eu sou o rei dos judeus? Pilatos dá uma evasiva, né? E aí Jesus diz claramente, olha, o meu reino não é desse mundo. Porque se fosse desse mundo, meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Então, Pilatos, diante dessa situação, logo concluiu, então tu és rei. E Jesus deixou claro a situação. Tu dizes que eu sou rei e para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. Jesus é rei em todo sentido da palavra. Hoje, cristãos do século XXI, olhando todos os bastidores da história, não temos dúvidas de que de fato Jesus é rei. A Bíblia fala inclusive lá em Apocalipse 19 que ele virá montado num cavalo branco e sobre a sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós acreditamos que Jesus é o verdadeiro rei e o Senhor sobre todos aqueles que têm alguma posição de mando nessa terra. Jesus é o Rei dos Reis. Isso é bom demais, não é? Saber que Jesus é o Rei, que Ele é o soberano, que Ele é o que dá as ordens, que Ele é o que domina, é maravilhoso, porque esse Rei não é tirano, esse Rei não é egocêntrico, muito pelo contrário. Ele deixou o seu palácio, o seu trono, desceu a esse mundo infectado e afetado pelo pecado para morrer por nós, para tomar a nossa condenação sobre si próprio, a fim de que os céus pudessem se abrirem para nós.
E hoje nós podemos sonhar com a liberdade total, com a salvação, porque ele fez isso. Então, ele não é egocêntrico, muito pelo contrário, ele é abnegado. O amor de Cristo foi um amor altruísta. Ele veio aqui pensando em nós e não em si próprio. Pelo fato dele não pensar em si próprio, que ele sofreu o que sofreu. Então ele é o rei dos reis, né? Agora a conversa gira em torno do que é verdade, né? Ele disse, eu vim para dar testemunho da verdade, porque nessa época, como eu já disse, eu vou repetir, a verdade é relativa, mas para Jesus não. Jesus tem uma verdade absoluta para pregar ao mundo, ele veio dar testemunho dessa verdade. Pilatos perguntou o que é verdade, mas não esperou a resposta, virou as costas, e seria muito legal a gente ouvir de Jesus o que é verdade, né? Ele poderia, Pilatos, poderia ter parado, esperado a resposta, essa resposta seria registrada aqui para nós e aí não haveria nenhuma dúvida. Porém, claro, nós não temos nenhuma dúvida do que é verdade. Existe aí vários pontos, né? João, ele diz que o próprio Jesus é a verdade, né? Como verbo eterno, Jesus é a luz e a verdade, né? A Bíblia, lá em João 1, versículo 14, deixa eu ler esses textos para você entender que no Evangelho de João, ele não teve dúvida e nem receio de dizer que Jesus é a verdade. O verso 14 fala que vimos a sua glória como a glória unigênita, não, antes, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante. Ele não tem dúvida de denominar Jesus como a própria verdade. O verso 17 do mesmo capítulo diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio dele. João Batista deu testemunho da verdade acerca de Jesus. Jesus afirmou que seu pai era verdadeiro ou é verdadeiro, lá em João 7, 28. O próprio Jesus afirmou categoricamente que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Seria muito interessante para o próprio Pilatos se ele pudesse parar um pouco, passar por cima do seu preconceito para ouvir a explicação daquele homem que ele estava julgando acerca da pergunta que ele próprio fizera, o que é verdade. E Pilatos, infelizmente, perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa justamente desse preconceito que o dominava, né? Que o dominava. Que oportunidade passou diante dele. Por quê? Porque ele se achava melhor do que Jesus, afinal de contas ele era governador. E quem era Jesus? Era um pobre condenado. Ele mesmo disse, a sua própria gente te entrega para mim, está querendo a sua condenação? Ou seja, quem é você e quem sou eu, né? Poxa vida, que preconceito. Passou a oportunidade diante de seus olhos sem que ele a agarrasse, sem que ele a pegasse. Infelizmente, nem sabemos qual vai ser o destino final, né? O que está na nossa vista, o que está aí diante dos nossos olhos é que ele perdeu a sua salvação. Mas julgamento deixamos para Deus, deixa ele julgá-lo, né? Mas por hora, querido amigo, querida amiga, quem é Jesus para você? Ele é somente um professor de ética? Ele é somente um professor de coisas boas? Ou ele é o seu rei? Aceitar Jesus como Salvador é a melhor coisa que você poderia fazer. Mas ele é também rei. E como rei, ele era soberano, ele que dá as cartas, que dá as ordens. Nós somos súditos. Que diz assim, que devemos dizer sempre assim, ó. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo lhe ouve. Diga, eu estarei pronto a atender. Essa deveria ser a minha e a sua atitude, porque ele é soberano, ele é rei dos reis. Ele não é qualquer rei, ele é o rei dos reis, né? Ele tem nas suas mãos o domínio de tudo, que ele possa dominar na sua vida também no dia de hoje. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, por favor, a colocar no nosso coração essa grande verdade de que Jesus é o nosso Rei soberano. Não somente é o nosso Salvador, também é, e graças aos céus por isso. Mas nós também acreditamos que Ele é o nosso Rei, nosso Senhor.
nos ajude a aceitar a soberania e a autoridade de Cristo sobre nós, de maneira que possamos abaixar a nossa cabeça diante dele e dizer assim: eis aqui o teu servo, Senhor, para fazer a tua vontade. Nos ajude para isso, em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite aí bem o seu domingo